queria que você abrisse a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, pudesse acompanhar, como os crentes de Bereia, verificando se aquilo que eu estou dizendo está mesmo nas Sagradas Escrituras. É isso mesmo o que o texto diz. Nós vamos ler Atos, capítulo 16, mas eu gostaria de dar uma introdução para que você possa entender o contexto. O apóstolo Paulo, os irmãos sabem que em Atos capítulo 2, nós temos a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Atos capítulo 9, você encontra a conversão de Saulo de Tarso. Ele está indo a caminho de Damasco para uma perseguição aos cristãos, e ele encontra, ou melhor, é encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando ele é encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, os irmãos conhecem a história, ele fica cego. E depois em Atos capítulo 10, o Espírito é derramado também aos gentios. Os gentios recebem o dom do Espírito Santo. E havia um grupo que perseguia o apóstolo Paulo, quando ele lá na primeira viagem missionária, ainda na igreja de Antioquia, ele é separado junto com o Barnabé. Ele é separado para uma missão, ele é separado pelo Espírito Santo para a pregação da palavra de Deus. E aí nós começamos a entender aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo de Deus separa Paulo, ainda chamado Saulo, e Barnabé para a missão a qual eles tinham sido conferidos poder pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 15, esse grupo que eu lhes falava, que perseguia Paulo, era chamado de judaizantes. Em Atos capítulo 15 é o primeiro concílio de Jerusalém. A igreja se reúne para saber o que exatamente deveria fazer, o que exatamente deveriam orientar quanto a esse grupo chamado grupo de judaizantes. E ali em Atos capítulo 15, versículo de número 28, diz: pareceu ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. E o versículo 29 diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então o concílio, a igreja se reúne para orientar a igreja, os novos cristãos, do que deveriam exatamente fazer, e resumiram aí no versículo 29 o que a igreja deveria fazer. E aí nós entramos propriamente no capítulo 16, quando Saulo, ainda chamado Saulo, e está indo juntamente com Silas para a chamada segunda viagem missionária. Paulo, lá em Atos 13, foi chamado para pregar o Evangelho. Ele foi chamado para anunciar as boas novas de Cristo. Assim como você, assim como eu, somos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Em Atos capítulo 16, ele sai juntamente com Silas para levar tanto a mensagem quanto a decisão do concílio de Jerusalém. Lá no versículo 1 do capítulo 16, ele chega a Derbe e a Listra, e ali encontra um discípulo chamado Timóteo, versículo 1 do capítulo de número 16. Timóteo, filho de uma mãe judia,
e de um pai grego. E de alguma maneira, Saulo e Silas olham para esse jovem e dizem: esse jovem pode nos acompanhar na mensagem, na pregação da mensagem. Esse jovem dá bom testemunho. Esse jovem é um jovem crente. Esse jovem é um jovem que é educado nas sagradas letras. Esse jovem é alguém que vale a pena chamar para seguir, juntamente com os discípulos, na tarefa do Evangelho. E aí eu quero parar um pouco. Paulo ou Saulo e Silas olham para esse jovem e encontram nesse jovem algo extraordinário. Saulo e Silas olham para Timóteo e veem nele alguma coisa que não vem em outros jovens. Esse jovem dá bom testemunho. E parece que é simples, mas não é simples isso. Porque Paulo e Barnabé já tinham tido problema com um jovem chamado João Marcos. João Marcos abandonou tanto Paulo quanto Barnabé na primeira viagem missionária. E agora, novamente, Saulo e Silas encontram um jovem. E olham para esse jovem de bom testemunho e diz: vale a pena convocá-lo, vale a pena convidá-lo, vale a pena chamá-lo para que ele ande conosco nessa viagem missionária. E aí eu queria lançar a primeira pergunta a você. Eu queria lançar a primeira reflexão a você que está me ouvindo. Você, por um acaso, se encontrado por líderes evangélicos, pastores, líderes de jovens, será que eles conseguem identificar em você alguém de bom testemunho? Alguém que vale a pena andar perto, alguém que vale a pena andar junto, alguém que vale a pena caminhar, alguém que dá bom testemunho, alguém que é talhado com a espada, alguém que é profundo com as sagradas letras? Ou ele olha para você e diz: mais um fanfarrão, mais alguém que está brincando, mais alguém que está aí. Eles olham para Timóteo e encontram nesse jovem algo de extraordinário e o levam juntos. As oportunidades de Deus são dadas a homens e mulheres que levam esse Deus a sério. As oportunidades, as portas para a pregação do Evangelho são dadas a jovens, homens e mulheres que desejam cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu não me esqueço o testemunho de um pastor, de uma senhora já aposentada no Canadá. E ela, depois de aposentada, ela resiste à aposentadoria. E ela começa a ver alguns meninos que passam por sua rua. E decide chamar esses meninos para começar uma escola bíblica. E desses 3 meninos que ela consegue ajuntar, ela começa a instruí-los nas Sagradas Letras. Porque é um propósito no coração dela. E quando ela está instruindo, o Espírito Santo de Deus fala ao coração dela: faça o apelo missionário. E ela, obediente, ela prega e faz o apelo missionário àquelas três crianças, aqueles 3 meninos. E quando ela diz: qual de vocês 3 desejam dar a sua vida para o campo missionário? E diz que o mais fraquinho, o mais doente, mais anêmico, levanta a mão e diz: eu entrego a minha vida para ser um missionário. Essa senhora olha e diz: olha, o campo missionário ele é muito duro. O campo missionário precisa de pessoa saudável. E o campo missionário isso e aquilo outro. E ela explica de novo o desafio, o convite.
E aquele menino pela segunda vez levanta a mão e diz assim: olha, eu quero ser um missionário. E ela explica novamente e diz: olha, mas o campo missionário é muito duro, tem que ter uma boa saúde. E quando ela explica, esse menino pela terceira vez consecutiva levanta a mão e diz: eu quero ir ao campo missionário. E ela, vendo que não tinha jeito, ela diz: tá bom, e ora por aquele menino. Realmente aquele menino não foi para o campo missionário, mas ele começou uma igreja, estudou para o pastorado e começou uma igreja. E a Igreja dos Povos do Canadá hoje, elas sustentam integralmente 750 missionários ao redor do mundo. O nome dele é Oswald Smith, escreveu um livro chamado Clamor das Nações. Aquele jovenzinho, de alguma maneira, aquela senhora viu algo de extraordinário que o Espírito Santo lhe mostrou. O Espírito Santo mostra a líderes, como aquela senhora, como aos pastores, como a Paulo, como a Silas, jovens extraordinários para uma grande obra. Jovens que estão dispostos a dar a vida para seguir o propósito na pregação do Evangelho. E assim eles acompanham. Timóteo acompanha Paulo, Timóteo acompanha Silas. Veja o versículo de número 6. Percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Deixa eu fazer um resumo breve aqui, se você se perdeu, eu quero chamá-lo de volta aqui. Paulo e Silas estão saindo para um propósito, para a pregação do Evangelho do Senhor. Encontra Timóteo e chama esse jovem extraordinário. E quando eles estão indo, tentam ir para a região Frígio-Gálata, diz que o Espírito Santo de Deus diz não. E aí eu queria compartilhar com os irmãos uma lição, que pelo que eu vejo, a igreja por muitas vezes não entende. Ainda que os seus propósitos sejam puros, ainda que a sua intenção seja notável, por muitas vezes você vai ter que saber escutar o não de Deus. Deus nem sempre dirá sim. Deus não tem filhos mimados. Deus tem homens e mulheres, os quais Ele pode contar na pregação do Evangelho. E eu e você e a Igreja do Senhor precisam entender isso. Paulo está querendo ir para a região Frígio-Gálata pregar o Evangelho. Mas o Espírito diz não, por algum motivo, o qual ele não entende. Eu fico sempre me colocando na posição do apóstolo e dizendo: mas Deus, por que não? Deus, por que não? Eu estou querendo ir pregar, levar a mensagem do Evangelho, por que não? Mas o apóstolo Paulo parece submeter-se ao não de Deus. No versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Pela segunda vez consecutiva, Deus diz não ao apóstolo. Se você é um homem e uma mulher de Deus, muitas vezes você terá que ouvir o não de Deus, submeter-se a esse não e tentar discernir os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Mas não termina, no versículo de número 8, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Presta atenção nisso. Paulo está tentando ir pregar o Evangelho na região Frígio-Gálata. O Espírito Santo vem e diz não. Ele resolve ir para Bitínia. Jesus vem e diz não. E agora vem o Senhor numa noite e lhe dá uma visão,
onde um homem em pé, macedônio, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Novamente eu queria me colocar na posição de Paulo. Eu fico olhando e dizendo: peraí, Senhor, calma aí. Eu tentei ir uma primeira vez, o Senhor disse não. Tentei uma segunda vez, o Senhor disse não. Agora o Senhor quer que eu vá? Imagine a cena. Você chegando ao pastor com uma grande quantidade de folhetos evangelísticos. Pastor André, eu vou fazer evangelismo, eu vou sair aqui pelas ruas evangelizando, e o pastor André diz: não. Como, pastor? Não quero, agora não. Dali 2 semanas você volta com mais folhetos e diz: pastor, eu quero ir bem e vou sair nas ruas pregando o evangelho. Ele diz: não. Como você reage? Mas aí você fica quieto, senta no banco, um bico desse tamanho, emburrado, diz: esse pastor é carnal demais, esse pastor não tem discernimento, esse pastor não tem sensibilidade. E aí um belo dia o pastor André chega até você e diz: irmão, vem cá, eu queria que você distribuísse folhetos aqui pela rua. O que é que você diria? Esse mundo dá volta. Agora o senhor quer que eu distribua? O senhor lembra que por 2 vezes eu tentei distribuir aqui, comprei do meu próprio dinheiro folheto, estava disposto a sair, o que é que o senhor disse? E agora o senhor vem com a maior cara lavada e diz para que eu vá distribuir folheto. O senhor pensa que eu sou o quê, menino, moleque? O senhor pensa que eu sou uma marionete? O senhor pensa que eu estou ao seu próprio deleite e prazer? Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo não era como eu. Diz que no versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos ir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Servo de Deus sabe ouvir o não de Deus. Filho mimado de Deus emburra, faz bico quando Deus diz não. Nós precisamos decidir o que desejamos para a nossa vida. Porque o propósito que temos, por muitas vezes, Deus dirá não, por muitas vezes terão problemas, por muitas vezes terão pedras no caminho, muitas vezes não desejaremos ir. Deixa eu perguntar uma coisa a você: fazer a vontade de Deus é fácil ou é difícil? Depende. Quantas irmãs solteiras estão aqui? Levante a mão. Ok. Imagine que você está hoje na igreja e entra um irmão lá como o Brad Pitt, feinho daquele jeito. E aí você percebe que ele é muito crente, mas crente. Percebe que esse irmão está estabilizado, já tem um apartamento montado, deseja levar algo sério com uma irmã, tem um carro do ano, deseja servir a igreja, e aí vem uma profeta, ou um profeta põe a mão sobre você e diz: eis que te digo, aquele será o teu marido. Qual irmã diria assim: não, Deus, por quê? Porque eu? Passa para outra, tudo o Senhor pede só para mim. Tudo o Senhor pede para mim, isso é sacrifício, eu vou orar. Não, essa profeta é da carne. É fácil ou difícil fazer a vontade de Deus? Quando você se achega a Ele, Ele é um gentleman, Ele é um príncipe, Ele diz: irmã, paz, quer carona, te trata bem. Você diz: Deus, mas por que eu? É fácil ou difícil? É difícil fazer a vontade de Deus quando a vontade de Deus não coincide com a minha e com a sua vontade. É difícil fazer a vontade quando nós resistimos a Ele.
e dizemos: não seja feita a tua vontade, antes seja feita a minha vontade. Aí é difícil. Aí é difícil, quando a nossa vontade não bate com a vontade dele. Mas nós fomos chamados para orar e agir e dizer: seja feita a tua vontade. Quando Paulo vê a vontade de Deus, ele se levanta imediatamente. Ele não fica procurando razões para ir ou para não ir, simplesmente ele vai. E quando ele chega lá, sai no versículo 11, navegando em Troade, chega no versículo 12 a Filipos, onde ele irá fundar a igreja nessa cidade macedônica. E quando ele chega lá, eu fico imaginando, ele pensando: bom, se Deus os mandou para cá, deve ter uma grande coisa. Se Deus os mandou para cá, deve ter algum jogador de futebol famoso, um grande empresário, um artista da TV, e então nós vamos para lá, porque tem muita coisa e tal, e fica não sei o quê. Mas no versículo 13, quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo sabia que os judeus se reuniam perto de algum rio para realizar, por exemplo, os ritos de purificação. Ele sabia que no sábado os judeus se reuniam para orar, por isso ele vai a esse lugar de oração. E eu fico imaginando que ele está pensando no que ele vai encontrar. Mas qual não é a sua surpresa quando ele chega a esse lugar e o que ele encontra são mulheres? Talvez você não tenha dimensão do que é isso, mas os judeus mais ortodoxos, eles levantavam pela manhã e agradeciam a Deus por não terem nascido mulher, não terem nascido gentios e não terem nascido cachorro. Os judeus mais ortodoxos oravam assim: Deus, obrigado, porque não nasci mulher, não nasci gentio e não nasci cachorro. Paulo vem de uma cultura judaica, e quando ele chega a esse lugar, se assenta, o que ele encontra são apenas mulheres. Paulo tem um cabedal teológico tremendo. O apóstolo Paulo poderia argumentar com Deus e dizer: Deus, onde estão os rabinos? Porque eu quero discursar, dialogar, questioná-los acerca do Messias, acerca do Yeshua de Israel, acerca do Sar Shalom de Israel. Eu vou argumentar nas profecias. Nós vamos ganhar gente do meu povo. Mas o que ele encontra, senão mulheres? Sabe o que ele faz? Ele prega o Evangelho. Ele prega aquilo, ou ele faz aquilo pelo qual ele foi chamado. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para quê? Pois pregue o Evangelho, leve a mensagem. Seja quem for que Deus colocar à sua frente, fale acerca do Evangelho. Seja um doutor, seja um analfabeto, não importa. Pregue o Evangelho e deixe os resultados com Deus. E no versículo 14 ele encontra uma vendedora de púrpura, chamada Lídia. E ele prega o Evangelho a essa mulher e o Senhor abre o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. No versículo 15, Paulo batiza Lídia, vai à casa dela e faz aquilo que é chamado para fazer: prega o Evangelho à sua casa, à casa de Lídia. Mas eu penso que ele ainda está com expectativas daquela visão que ele teve, daquele varão macedônico. Mas quando ele vai para o lugar de oração, no versículo 16, sai ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, espírito de Pitom, um espírito demoníaco que tomava posse daquela mulher, e ela profetizava, adivinhava coisas, e estava a serviço de um grupo de homens daquela cidade. Aquela mulher era fonte de grande lucro, dava grande lucro aos seus senhores, segundo o versículo 16.
E ela está seguindo Paulo e clamava diariamente dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repete por muitos dias. Pelo pouco que você conhece, ou pelo muito que você conhece o apóstolo Paulo, ele anda e essa mulher possessa está dizendo que ele é servo do Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação. E eu fico perguntando por que Paulo permitiu que essa mulher ficasse por dias falando isso sem uma reação. Eu penso que os próximos versículos nos ajudam a entender, ao mesmo tempo, servem de alerta a mim e a você sobre a questão da pregação do Evangelho. Versículo 18: Paulo, indignado, voltando-se, disse àquele espírito de adivinação: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Eu penso que Paulo tinha dimensão, não da possessão daquela mulher, mas o que estava por detrás daquela mulher. Deixa eu repetir para você entender. Eu creio que Paulo tinha dimensão, ele discernia que a batalha não era somente com o espírito que atormentava aquela mulher, aquele espírito de adivinhação, mas eram as potestades, as ramificações, as raízes que estavam infiltradas por trás dos bastidores daquela mulher possessa. Se não, vejamos, assim que Paulo expulsa aquele demônio, no versículo 19, é como que se gerasse um efeito dominó. Ele mexe aqui e estoura lá atrás. Ele belisca aqui a ponta do iceberg, mas o iceberg está lá atrás. Deixa eu explicar ainda melhor o que eu quero dizer. Eu me converti numa igreja muito pentecostal, mas muito, muito. Nós tínhamos sexta-feira culto de libertação. E eu lembro que nós chegávamos cedo na igreja para estarmos orando. O culto chegava a terminar meia-noite, meia-noite e meia, de tanto demônio que tinha. Pai de santo mandava mandinga, filho de santo com obras ali. Eu lembro de uma sexta-feira, eu estava tão cansado, por volta de umas 11h30, meia-noite. Eu sentei, uma mulher caiu endemoniada, eu olhei e disse: diabo, pera um pouco. Aguenta aí que eu estou muito cansado, daqui a pouco eu expulso, fica aí um pouquinho. Porque eu estava esgotado. Quem já trabalhou com culto de batalha espiritual sabe disso. Esgota a gente. Mas se uma irmã, eu não sei se você já ouviu esse termo, dizendo que o diabo anda com um sapatinho de algodão. E eu ficava intrigado aqui, que mistério é aquele, eu não entendia. Dizia: olha, o diabo vem com um sapatinho de algodão. E eu imaginava um diabo com o pé tudo feio, com unha grande, com algodão. Eu dizia: será que é isso? É um sapato feito? E procurava na Bíblia, o que é sapato de algodão? Até que eu vim entender que aquilo significava que ele vinha no silêncio, ele vinha na artimanha. E desde que eu entendi aquilo, essas manifestações de gente que sai gritando, vira o olho, baba, dá a cambalhota, bate a cabeça, deve ser expulso realmente. Mas o que é que está por detrás? Quem é aquele que vem com o sapatinho de algodão por trás, o qual nós não vemos? Que é onde está a arapuca, a armadilha, a pegadinha. Assim que Paulo expulsa aquela manifestação demoníaca, o que está por detrás vem à tona, o que está escondido é revelado. Vem um grupo de homens, de senhores, de gente respeitável, de gente do colarinho branco, de gente de terno e gravata, e viu que lhe desfizera a esperança do lucro, de gente que ganhava bem financeiramente. Eles agarram Paulo e Silas, e os levam para a praça, arrastados, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Aqueles homens, desculpem o termo, eram gigolôs.
Eles exploravam aquela mulher. Eles viviam como sanguessugas daquela mulher a qual estava alojado um espírito de adivinhação. Eu fico imaginando no nosso país, enquanto alguns programas de televisão passam demônios sendo expulsos, o que é que está por trás das câmeras? Quais são as potestades que estão agindo, prostituindo crianças, as quais não passam nas telas da televisão, mas estão rodando nos bastidores? Onde estão os demônios incitando homens a corromperem e roubarem esse país? E nós não conseguimos enxergar esses demônios que estão por detrás das pessoas. As amarras, as unhas fedidas de Satanás, que amarram esse país. Enquanto muitas vezes a igreja fica brincando de expulsar o demônio aqui, e ele está lá atrás com as suas raízes, com as suas unhas nojentas, arrastando esse país. Os jovens às drogas, ao alcoolismo, à prostituição, motéis proliferando, lavando dinheiro, e muitas vezes nós aqui entrevistando demônios. Paulo espera, porque ele sabe que no dia que ele cutucar ali, no dia que ele mexer naquela mulher, ele sabe a caixa de marimbondo que está por detrás. Enquanto o evangelho estiver trabalhando na superfície, expulsando meia dúzia de diabo aqui, meia dúzia de demônio ali, meia dúzia de capeta ali, está tudo bem. Mas a hora que a igreja, o evangelho começar a mexer em alguns bastidores, quando o evangelho começar a entrar naquilo que está por trás das câmeras, quando o evangelho começar a apontar o que está escondido debaixo do tapete, quando o evangelho começar a mexer com as estruturas iníquas da sociedade, quando os profetas de Deus se levantarem e começarem a denunciar esses homens que vivem da exploração do povo, aí a igreja, tenho certeza, vai ser perseguida. Vamos ser arrastados pelas praças, vamos ser colocados nos calabouços desse país, porque esses homens, quando lhes desfizerem a esperança de lucro, eles não vão ficar quietos. Alguém já disse que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Mexe em tudo, mas não mexe no meu bolso. Enquanto estão lá os homens na Cracolândia e São Paulo, os meninos ali, está tudo bem. Enquanto o sistema financeiro iníquo desse país continuar a achatar e a explorar o povo, está tudo bem. Enquanto a prostituição corre solta, com crianças e adultos, tudo bem. Enquanto as companhias de cerveja continuarem dando as cartas desse país, tudo bem. Enquanto os homens que rendem com a miséria do povo continuarem mandando através das suas federações, está tudo bem. Mas a hora que o evangelho pôr o dedo nessa caixa, nesse ninho de serpentes, pode esperar sentado, que aí a verdadeira potestade se levanta. A verdadeira potestade se levanta. E nós precisaremos de crentes firmes, de homens que não se curvam, homens respeitáveis, crentes notáveis, servos que têm propósito no coração, que sabem aonde quer chegar, sabe a hora de pôr o dedo, sabe a hora da denúncia, sabe a hora da palavra profética. E aí no versículo 22, eles incitam a multidão. E é interessante que não se fala mais dessa menina. Não se sabe, ninguém do povo levanta e diz, puxa, ela foi curada. Ela foi liberta, ela não é mais explorada. Ninguém fala nada. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgam-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas,
Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Lembra quando eu falei o propósito de Paulo e de Silas de pregar o Evangelho? Me dê mais alguns minutos só para eu passar essa cena. Imagine você saindo para pregar o Evangelho. E quando você se percebe, você está jogado num calabouço, as costas todas rasgadas pelo açoite, doloridas, lá num cárcere escuro, úmido e frio, e os seus pés no tronco, e os pés no tronco, ele vai inchando cada vez mais. Você acha que é bom ser gospel? Você acha legal ser gospel assim? Novamente eu queria me colocar nessa situação. Se você puder se colocar nessa situação, faça. Os meus pés no tronco, as minhas costas doloridas, cansado, com fome, e a alma agitada olhando para os céus e dizendo: por que, Senhor? Onde que eu errei? Eu fui pregar o Evangelho? Essa é a paga que o Senhor dá a homens que libertam mulheres da exploração? É esse o resultado do Evangelho de Cristo? É esse o salário daqueles que apregoam as boas novas? Por que essas marcas nas minhas costas? Por que esses pés não param de doer? Que Evangelho é esse? Que Deus é esse? Mas graças a Deus, Paulo não é como eu. Lembra que eu lhes falei sobre o propósito de Paulo e Silas, que eram pregar o Evangelho, independente de toda e qualquer circunstância? E eu fico imaginando, à meia-noite, Paulo dá um grito: Silas! Fala, Paulo. Ai, está doendo? Muito. Não consegue dormir? Não, não consigo dormir. Por quê? Quando eu vou colocar as costas dói, e o meu pé está latejando. O que você está pensando? Eu disse: você está pensando no que eu estou pensando? Estou. Para que nós fomos chamados? Por que nós fomos separados lá na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13? Ora, Paulo, para pregar o Evangelho. Então, meu amigo, o que você está esperando? Puxa um hino aí, pega a harpa cristã. Então vamos. Se eu amo a mensagem da cruz. E aí eu acho que os prisioneiros começaram: isso é crente. Isso é crente do reteté. Isso aí vai ser culto. Agora esses caras, dá um tempo aí. Dá um tempo nada, Jesus te ama. Vai lá, aumenta o tom, Silas. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Eu acho que se fossem crentes da nossa geração, eles iriam amarrar. Está amarrada esse guarda aí que está segurando a gente. Eu determino a soltura agora. Eu digo em nome de Jesus: cai cadeia. Mas sabe por que a razão de Paulo e Silas serem chamados? Para pregar o Evangelho, é isso que eles fazem. Nós somos chamados para isso. Se estivermos na cadeia, nós pregamos. Se estiver no púlpito, pregamos. Se estiver na festa, pregamos. Se estiver em casa, pregamos. Se estiver lá num sítio, pregamos. Se estivermos no restaurante, aonde Deus nos colocar. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que a igreja foi chamada. Para pregar a mensagem das boas novas do Evangelho. Mexer nos ninhos de marimbondo desse século. Cutucar as hostes. Foi para isso. E é isso que eles fazem. O resto é com Deus. O resto é com Deus. E diz que enquanto eles estavam lá cantando e orando, ela cantavam louvores a Deus. Costas doloridas,
pés inchados, frio, fome, sede, oravam e cantavam, e mais, os companheiros de prisão escutavam. Rapaz, eu acho que estão falando de Jesus. Como eles conseguem ter alegria no meio da escuridão da prisão? Que gente é essa? Que tipo de religião é essa? Talvez você esteja passando uma situação dessa. O versículo 26 é libertador, porque ele começa com uma frase muito interessante. Ele diz: de repente, de repente, de repente. Essa situação não vai perdurar por muito tempo. Os meus filhos não ficarão nessa situação por muito tempo. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo portas abertas, vai se matar. Paulo diz: não, para. Nós não estamos pregando a morte. Pelo contrário, pregamos a vida em Jesus de Nazaré. E sabe o que eles fazem com o carcereiro? Você já sabe. O que eles fazem? Pregam o evangelho, foram chamados para isso. Eles não olham para o carcereiro e dizem: ah, tá vendo? Mexeu com o homem de Deus é assim. Morre desgraçado, incircunciso, canalha. Nunca mais você mexa com o homem de Deus. Não. Eles olham o carcereiro, o amam e diz: nós estamos aqui por tua causa. Jesus te ama, mas não ama só você, ama a tua família. Ele diz: é verdade, é verdade. E no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Interessante, as mesmas mãos que marcaram as costas de Paulo e Silas, Deus usa essas mesmas mãos para curá-los. Eu fico imaginando o carcereiro cuidando das costas de Paulo e dizendo: Paulo, me perdoa, como é que eu fui fazer isso? Foi o meu tempo de ignorância. E Paulo, olhando para ele, disse: fica tranquilo, meu irmão, agora nós somos de Jesus, isso logo passa. Não, mas deve estar doendo, Paulo, isso deve estar doendo, eu não podia ter feito isso. Fica tranquilo. E eu acho que as lágrimas do carcereiro banharam as costas do apóstolo. E o apóstolo dizendo: fica tranquilo, nós somos irmãos. Se não fosse assim, você não teria conhecido. Foi necessário. Agora sabe o que você faz? Sai e vai pregar o evangelho. E ele vai para casa, ele prega o evangelho para toda a casa. E diz o versículo 34, que grande alegria por terem crido invadiu a casa daquele carcereiro. O evangelho traz isso, alegria no meio da dor, alegria no meio do desespero, homens e mulheres que sabem por que foram chamados. E eles levam essa alegria do evangelho por onde passarem, sejam em cadeias, sejam em palácios, eles levam essa alegria. Apenas e tão somente pregando o evangelho de Deus. Eu não tenho muito mais tempo, mas você continua lendo e você vai ver que Lídia vai com eles e o evangelho vai chegar à Ásia, vai chegar à região frígio-gálata, vai para a Bitínia, porque não era o caminho de Paulo, era o caminho de Deus. E Deus tinha um outro caminho, precisava passar pelo cárcere, precisava libertar aquela mulher, na Macedônia, precisava falar com Lídia lá em Filipos. E Deus os levará a muitos caminhos, não os quais nós desejamos, mas os caminhos que são necessários, os caminhos os quais Ele tem um propósito para mim e para você. Um caminho é sobremodo excelente, não o caminho que você acha que é o melhor, mas o caminho que é o melhor para muitas e muitas pessoas. E o meu desejo é que você seja como esses dois homens, esses dois discípulos. Por onde você passar, onde você estiver, você leve a alegria da salvação.
seja na cadeia, seja ouvindo o não de Deus, seja expulsando demônios, sendo arrastado e açoitado, onde você for, onde você estiver, você seja a alegria da salvação naquele lugar, seja a alegria da libertação, veja cadeias sendo rompidas, vendo estruturas satânicas sendo demolidas pelo poder do Evangelho, pelo dínamo de Deus na sua vida. Esse é o meu desejo, que sejamos uma igreja militante, que incomodam os poderes desse mundo. Eu vou pedir por um instante, tenho mais um minuto, que vocês coloquem em pé, e eu queria que nós orássemos agora. Queria que você fechasse os teus olhos. Peço por gentileza que você feche os seus olhos por um instante, se aquiete um pouquinho mais. Eu queria que você se colocasse agora mais uma vez à disposição de Deus. E é uma disposição apaixonada. O Espírito diz à igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava na doutrina, era uma igreja certinha, era uma igreja equilibrada, mas o Espírito diz que ela havia perdido o primeiro amor. Vou pedir por gentileza que você fique com os seus olhos fechados por um minuto. Queria orar com você. Eu sei que num espaço como esse você fica agitado, tudo, mas se você puder fechar, por gentileza, só um pouquinho os seus olhos. Há alguns que talvez tenham, pela adversidade, pelas lutas, tenham perdido o fervor, a paixão, o fogo de Deus, e ficaram chiques, ficaram meio enjoados, emburrados, e a pregação do Evangelho se tornou secundária, terciária, quem sabe, há muito tempo que você não fala do Evangelho. Eu queria que você pedisse a Deus, Ele é o único que pode aquecer o teu coração agora. Ele é o único que pode colocar chamas na tua alma. Se não for a graça de Deus, nós não caminharemos. Se não for a graça de Deus, nós não conseguiremos ficar na prisão. Se não for a graça, a paixão, o fogo do alto, nós não continuaremos na militância. Peça a Deus. Peça a Deus. Pastor Clarimundo, o senhor podia fazer essa oração como anjo da igreja? Eu vou pedir ao pastor Clarimundo, como anjo da igreja, que faça essa oração, líder dessa grande denominação, homem de Deus, que ele, a sua oração agora lhe abençoe. Obrigado, pastor. Oremos, queridos. Papai eterno, nós acabamos de receber a Tua palavra nesta noite, através do pastor Ricardo Bitum. E o Espírito Santo, que tanto usou Paulo e Silas, naquela viagem missionária, naquelas cidades, naquela região da Europa, na Macedônia. Senhor, este mesmo Espírito Santo tem falado conosco aqui nesta noite, acerca de cada um de nós trabalhando, cada um de nós evangelizando, cada um de nós mostrando ao mundo quem é o Senhor Jesus Cristo, o que é o seu Evangelho. E o desejo do pastor Ricardo Bitum, o nosso desejo também, é que o Senhor, ó Espírito Santo, mantenha acesa esta chama pentecostal, que impulsionou tantos nesta nação, a partir de dois homens que aqui aportaram, Daniel Berg e Gunnar Wingren, fazendo, Senhor, com que milhões de brasileiros sejam hoje evangélicos, cristãos, pentecostais,
proclamadores do Evangelho, sob a virtude do Espírito Santo. Faz, Espírito de Deus, com que esta chama, Senhor, esteja a arder fortemente em nossos corações, de modo que nenhum de nós fique calado, porque se calarmos até as pedras clamarão. Senhor, sabemos que há pessoas na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa empresa, no nosso local de trabalho, no quartel, na repartição pública, na indústria, no comércio, em todos os lugares, nos meios de transporte, pessoas, Senhor, que estão esperando alguém falar a elas esta mensagem deste Evangelho que liberta, pois elas estão sofrendo, e não conhecem o caminho, não sabem como encontrá-lo, mas nós o conhecemos, andamos nele, e precisamos mostrá-lo a todas as pessoas. Este, Senhor, é o nosso desejo, é a nossa oração, que o Senhor, o Espírito de Deus, faça isso com cada um que aqui está, porque esses milhares que aqui estão, se esses milhares que aqui estão, Senhor, te celebrarem continuamente, todos os povos saberão quem é o Senhor Jesus Cristo, todos os povos saberão que o Senhor quer abraçá-los, salvá-los, libertá-los, curá-los, dar-lhes nova vida, dar-lhes uma esperança viva da grande e eterna salvação. Senhor, aviva esta igreja, como orou o profeta Abacuque, oramos também agora, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, no plenihai de candalarabasuri hadere claramasuri candarabanamanás, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus aqui presente diz: amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus.